Bem, esse é o nosso assunto de hoje, a tecnologia em prol do sorriso perfeito, a plástica do sorriso. Meu colega Dácio Gonçalves, com toda a sua experiência de vida e também de odontologia, o que realmente mudou, né? Hoje a gente percebe muito essas fotos dos artistas, tanto globais como os artistas internacionais, o sorriso perfeito. O que mudou da odontologia do passado para a odontologia do presente? Basicamente, o que mudou na odontologia voltada para a estética, a odontologia do passado para o presente, é que hoje existem muito mais recursos tecnológicos para o profissional trabalhar, certo? Como fotografias, o próprio computador auxilia muito no trabalho do dentista, na parte estética, e os novos materiais, os novos equipamentos, tecnologias CAD/CAM, certo? Que facilitam muito a construção do trabalho e agiliza bastante. E o sistema CAD/CAM nos dá mais condições de se conseguir simetrias dentais, certo? O que facilita enormemente a obtenção de resultados mais, digamos assim, mais harmônicos, resultados com sorrisos mais interessantes, menos, diria assim, discrepantes. Então, isso ajuda muito o CAD/CAM. A fotografia ajuda demais também, porque é com a fotografia colocada no computador que nós examinamos onde precisamos corrigir, porque no momento que estamos com o cliente, não é tão simples você, num tempo curto, você avaliar bem o sorriso e o que precisa ser mudado. E já você, com fotografias no computador, você vai avaliando, vai usando ferramentas onde ela nos dá condições de trabalhar e mexer e modificar o sorriso na própria tela para chegarmos a uma conclusão interessante. Ok, estamos com ele hoje aqui, Dr. Dácio Gonçalves, que é o nosso consultor na área de odontologia, e falando hoje sobre a plástica do sorriso, a tecnologia, né, a favor da odontologia e do sorriso perfeito. Como ele mesmo falou, em seu consultório é possível você ter uma visão através de uma fotografia que vai acoplar em um computador e você mostrar exatamente como é a situação de hoje e como poderá ficar depois do tratamento. É a tecnologia em pró da odontologia. Meu diretor, vamos colocar mais imagens na tela desse sorriso perfeito. Olha só, uma outra situação também que todo mundo conhece, que é o caso do Ronaldo, por exemplo, Dácio, o fenômeno, ele usou o aparelho ortodôntico por muito tempo. E, no entanto, essa situação dele do lado direito é diastema. Muitas vezes, mesmo usando o aparelho, se eu não me engano, o caso dele não foi com o uso do aparelho, não conseguiu fechar o diastema. Numa situação de diastema, o que é que pode ser usado hoje em termos de tecnologia? Alguns casos de diastema, eles teriam que ter não só um ortodôntico, mas às vezes cirurgias. E muitas vezes os clientes não querem submeter a um tratamento longo com cirurgia e ortodontia. Nesse caso de Ronaldo, me parece que foi feito uma pequena movimentação de dente, mas também nos dentes dele foram colocados possivelmente facetas ou coroas para fechar esse diastema. É muito comum no caso dele fechar com ortodontia e recidivar, voltar. Entendi. Uhum. E no caso dele, além do aparelho, possivelmente também usou o caso das facetas. Vamos para outra imagem, meu diretor? Esse é mais um caso de diastema, para você entender melhor. Diastema é exatamente a distância, o afastamento entre nos dois centrais, esses dois dentes da frente desse ator americano. Você vê que a imagem do lado direito mostra exatamente quando ele mais jovem tinha um diastema. E logo após se tornar um ator de sucesso, a opção dele foi exatamente unir a questão da ortodontia, possivelmente, mas também o trabalho da faceta. Mais uma imagem? Uhum. E aí são as imagens, as várias imagens de atores, tanto nacionais como internacionais, mostrando exatamente como esses atores eram e como ficaram o sorriso depois da tecnologia. De volta ao estúdio. E aí, você gostaria de ter realmente um sorriso como Julia Roberts, ou Thaís Araújo, ou Fábia Alessandra? Aliás, vocês vão ver como é que ficou o sorriso dessas atrizes depois que foi usado a tecnologia, né, em prol da odontologia. Agora, em seu consultório, Dácio, você, na realidade, tem muitos anos de profissão, mas a procura hoje em seu consultório
a nível de estética, quais são os problemas mais comuns que você observa? Na realidade, as pessoas querem estar sempre, né, com boa aparência. Isso é natural, você está com boa aparência e você não mostra toda a plenitude de sua aparência se você não sorri. É importante o sorriso para a pessoa, certo? Para você mostrar alegria, mostrar vida. E quando você está com os dentes feios, aí você fica reprimindo o sorriso. Né? O diastema, por exemplo, ainda esse espaço nos dentes ainda é comum? Ainda é comum. Ele sempre vai existir. Diminuiu muito por conta da ortodontia preventiva, certo? Então, uma ortodontia, quando ela é começada no tempo correto, você pode prevenir alguma coisa em termos de diastema ou de malposição de dentes. O ideal seria que todo mundo pudesse corrigir só com ortodontia. Isso. Né? Porque não é um tratamento invasivo. Já quando você parte para fazer facetas ou coroas, já é um tratamento invasivo, então você vai ter que desgastar alguma coisa, vai ter que mexer em alguma coisa. Certo? E muitas vezes só com ortodontia isso não é possível. Só né? com ortodontia às vezes não é possível. Chega em certa situação que não é possível. E quando os dentes também são realmente feios, estragados, descoloridos, manchados, com muita restauração, aí você tem que partir para coroas ou facetas. Sem isso você não vai conseguir. Você pode fazer também com uma dentística direta, que seria restaurações com resina composta. Mas as restaurações com resina composta, elas não têm uma longa vida como teria as facetas de porcelana ou as coroas de porcelana. As coroas de porcelana têm uma longa vida, além de ter uma estabilidade de cor bem maior do que a resina. Você, talvez 10 anos depois, você não percebesse qualquer alteração de cor olhando ao vivo numa porcelana. Na resina você já vê com 2, 3, 4 anos, já percebe alguma alteração de cor. Bem, infelizmente esteve aqui conosco, o nosso tempo estourou, está estourando, o Dr. Dácio Gonçalves, que veio tirar algumas dúvidas sobre o sorriso perfeito, a questão do sorriso gengival, a questão das facetas e também dos amálgamas. Com certeza ele vai voltar aqui, né, falar um pouco mais sobre a estética e a plástica do sorriso. Lembrando que o telefone do Dr. Dácio, o telefone é 3224-9341, está na tela, 3224-9341.